Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando aqui com o nosso programa Academia Espiritual, a Palavra de Deus, fortalecendo a musculatura da nossa alma. Que alegria ter você conosco nesta caminhada, nesse movimento de fortalecimento da nossa alma. Muito bem, se ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, não deixe de se inscrever, né? Não deixe também de dar o joinha e curtir este nosso vídeo. Vamos à palavra de Deus deste domingo, dia 7 de março de 2021, terceiro domingo da Quaresma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, é até estranho, não? Jesus irado, Jesus violento? Num primeiro momento, esse texto pode nos apresentar essa sensação de que Jesus está agindo com violência, com ira. Por quê? Mas não é essa a realidade. Papa Bento XVI diz o seguinte, que Jesus não provocou ali uma situação de repressão, de ira, de violência. A ação que Jesus realizou ali, derrubando as mesas dos cambistas, espalhando as ovelhas, os bois e as moedas para ali e para cá, não foi interpretado por aquele povo que estava ali como se Jesus estivesse agindo com violência e tal. Foi interpretado, sim, como uma ação profética. Era típico dos profetas agir e fazer determinadas atitudes para que a sua chamada de atenção chegasse a todos. Portanto, nos diz o Papa Bento XVI, aquela ação de Jesus ali foi interpretada, sim, como uma ação profética. O próprio evangelista vai justamente nos apresentar isso, retomando o salmo que os discípulos vão interpretar depois, né?
o zelo por tua casa me devora. É o Salmo 69. Portanto, Jesus estava agindo como um profeta, né? E mais ainda, era a questão de que a sua ação denunciava a presença do Messias, dos tempos messiânicos, porque o Messias viria com zelo para purificar a casa de Israel, não é? Ainda temos também uma interpretação a partir do grupo político judaico, né, os zelotas. Poderiam interpretar que Jesus fizesse parte desse grupo que era tão zeloso, né, que queria a casa de Deus descontaminada de tudo que era ruim, de tudo que não era propósito de Deus. Bom, então nós entendemos um pouco isso aí, o que poderia ser a ação. Mas de verdade, a ação de Jesus, ela foi contestada, não porque ele fez aquilo, diria eu, né? Mas a questão ali é a autoridade. A pergunta que foi feita a Jesus, né? Com que autoridades, que sinal você mostra para agir dessa maneira, né? O que está sendo colocado em xeque não é a atitude de Jesus, porque eles interpretaram uma atitude profética. Mas que autoridade, que profeta era ele para agir daquele modo? Que autoridade Jesus tinha, não é? E Jesus dá a resposta. O sinal que mostra a minha autoridade é esse: destruir esse templo e eu o levantarei em 3 dias. É claro, o próprio evangelista já nos deu a resposta. Jesus não estava falando do templo de Jerusalém ali, que eles mesmos questionaram, que demoraram 46 anos para construir. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Então veja só, aí Jesus começa mostrando o ensinamento daquela atitude que ele tomou. É mostrar que agora o seu corpo é o templo. Ele é a referência. Ele é a referência. Então o novo culto é o culto do amor. O novo templo é o próprio Jesus. Noutra passagem bíblica, São João mesmo vai nos mostrar Jesus falando com a samaritana e vai dizer: vai chegar um tempo em que adorareis o Pai em espírito e verdade, não aqui ou ali. Bom, aí algumas pessoas poderão querer usar isso e dizer assim: então nós não precisamos de igreja, não precisamos construir igreja, porque basta entrar em contato com Jesus. Tá, mas a igreja, ela é um instrumento, ela é uma ponte, deve ser, né? Embora também muitas vezes acaba perdendo o sentido quando as lideranças deixam-se levar, quando o próprio povo também deixa se levar por outros objetivos. Bom, mas não é o tema principal aqui da nossa reflexão. Portanto, o sinal que Jesus dá é a sua morte e ressurreição. E isso se encaixa muito bem dentro daqui nós estamos vivendo e refletindo aqui o tempo da Quaresma. Então esse evangelho apresenta que na morte e ressurreição de Jesus, nós temos agora um novo culto, o culto do amor verdadeiro que Jesus nos chama, um novo templo que é o próprio Jesus. Jesus é a ponte, é aquilo que liga a humanidade com Deus. A ressurreição de Jesus indica também esse tempo novo, esse momento novo de conversão, aliás, de compreensão do mistério. Os discípulos, nos diz o evangelista, depois que Jesus ressuscitou, eles compreenderam. O fato aqui não é simplesmente no momento da ressurreição, então os discípulos passam a compreender o que Jesus estava falando do templo do seu corpo, mas que a ressurreição tornou possível a compreensão no mistério de Jesus. Então a ressurreição tornou aos discípulos e torna a toda a comunidade cristã, todos nós, a possibilidade da compreensão de que Jesus é a ponte. Jesus é o novo templo
que nos liga ao Pai. Trazendo para o hoje a nossa meditação, então nós vamos ver justamente 3 pontos. Jesus é o templo, é a nova aliança por onde a humanidade se liga ao Pai, né? Nós somos chamados a uma nova relação com o sagrado, né? E não permitir que seja particularmente ou de outra forma a relação com o sagrado seja marcada pelo lucro, pela busca financeira ou pela compra e venda ou pela troca, não é? E também o ponto alto, o ponto principal é o próprio sentido da ressurreição de Jesus em nossa vida. A ressurreição de Jesus em nossa vida. Muito bem. Vamos à nossa academia espiritual. Deixar com que alguns exercícios, alongamento, aquecimento e treinamento fortaleça a musculatura da nossa alma. Convido, como todos os dias fazemos, você invocar o Espírito Santo de Deus. Pedir os dons necessários para viver unido a Cristo. No silêncio amoroso, sentir essa presença de Jesus, estar na presença de Jesus e adorá-lo em espírito e verdade. Esse é o nosso alongamento. Invocar o Espírito Santo e no silêncio amoroso se colocar na presença de Jesus e adorá-lo em espírito e verdade. Para o aquecimento, uma pergunta para você refletir e se quiser fazer a sua anotação no seu caderno espiritual, pode fazer. Como me relaciono com Jesus e com as coisas sagradas? Tem gente que se relaciona com Jesus só na base da troca. Eu preciso disso, então o Senhor me dá aqui que eu vou dar em troca tal e tal coisa, tal e tal ação. Pergunta, como é que eu me relaciono com Jesus e com as coisas sagradas? E para o treinamento, um exercício um pouquinho mais pesado, mas para fortalecer mesmo. Refletir e enumerar algumas atitudes em relação a Deus, a Jesus, que precisam ser purificadas. Jesus jogou fora as mesas, os bois, as moedas ali, porque aquilo atrapalhava a relação das pessoas com Deus, contaminava o templo. Então refletir e até enumerar que coisas, que atitudes na minha relação com Deus, com Jesus, precisam ser purificadas, precisam ser transformadas, né? E quem sabe você pega os 10 mandamentos e faça uma reflexão a partir dos 10 mandamentos, que inclusive é a primeira leitura da liturgia deste domingo, né? A partir dali dos 10 mandamentos, ver o que é que precisa ser purificado na vida. Que Deus abençoe você. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e lhe dê a paz e a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.